Deus, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, leremos versículo 1 e versículo 2. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Maravilhoso Deus, eis-nos aqui, que a Tua palavra hoje possa mover os corações, que a Tua palavra possa quebrar correntes, grilhões, algemas, daqueles que se encontram nessas condições, daqueles que se tornaram companheiros de Davi lá na caverna de Adulão, todos os que estão em aperto, todos os que estão endividados, todos os que estão amargurados, que todas essas vidas venham para o esconderijo do Altíssimo. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansamos. Eis-nos aqui, Senhor, fala com profundidade ao nosso coração, fala mais uma vez desse chamado histórico da promessa Tatuapé, que é ser uma caverna de Adulão contextualizada. Em nome de Jesus, fala conosco, vai tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é esse, caverna de Adulão. Lugar de cuidado. Isso, ela está totalmente alinhada com a lição de hoje, que falou sobre uma comunidade que cuida de todos. Nós falamos, durante o estudo da lição, sobre a visão de Jesus sobre os seres humanos, que não é a visão de mercenário, não é uma visão parcial. Em Mateus 9:35, nós lemos que Jesus, ele pregava para o espírito, ele ensinava para a alma, para a psique, e cuidava do corpo, da bios. Então, ele é uma pessoa que vê as pessoas de uma maneira completa. Ele não olha para você e eu quero a sua fé, a sua parte espiritual. Nem o Espírito Santo ensinou a nós despedirmos as pessoas abençoadas parcialmente. Nós temos que ver o homem integral. E nessa sequência, nós estamos, o Espírito de Deus propõe para nós essa reflexão daquilo que tem sido o nosso chamado histórico. Muitas pessoas vieram para esse lugar. Muitas pessoas. Se tivéssemos aqui todas as pessoas que começaram aqui, que passaram pelo processo desse cuidado de Deus, dessa terapia de Deus, todas as pessoas que utilizaram essas cadeiras almofadadas como divãs de Deus, nós teríamos essa igreja totalmente lotada e necessitando de colocar cadeiras nos corredores. Por quê? Porque é esse o nosso chamado histórico. Quantas pessoas
E essa igreja tem sido uma caverna de adulão mesmo. Até em termos, prestem bem atenção, em termos virtuais. Nós poderíamos até pedir testemunhos de pessoas que foram tratadas virtualmente, através daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ministrou nessa tribuna e através dos cânticos. Deus trabalhou, Deus quebrou correntes, Deus quebrou algemas, despedaçou grilhões. Agora, nós temos isso de uma maneira tipológica. Jesus, o filho de Davi, em Davi, ele tem realmente aquela condição. São dois os que mais mostram, para entendermos Jesus, nós temos de uma maneira prática aqui a vida de Moisés. Moisés diz: Deus mesmo levantará outro profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. E Deus nos mostra também Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, embora na sua parte humana, na sua parte carnal, naquilo que nós chamamos em grego de sarx, na sua natureza pecaminosa, ele tenha sido imperfeito. Mas como ele se arrependeu e não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, ele realmente é um tipo de Davi, a ponto de Jesus ser chamado o filho de Davi. E Davi, num determinado momento, ele já tendo já a certeza de que ele já era, não seria, ele já era o rei de Israel, ele é perseguido. Interessante, né? Que existe uma coisa que a gente tem que colocar para funcionar mesmo, é a soberania de Deus, principalmente dentro da sua igreja. Quem é o escolhido de Deus? Quem é o escolhido de Deus? E, às vezes, não a igreja, a direção máxima de uma igreja não acerta. Ela não acerta. Nós temos muita coisa que pode ser chamada de critério permissivo de Deus. Deus governa o mundo com dois critérios: o critério diretivo e o critério permissivo. No critério diretivo, Davi era o rei. No critério permissivo, Saul era o rei. Deus estava permitindo Saul continuar. E isso traz problemas para Davi. Traz problemas terríveis para Davi, a ponto dele ter que se esconder numa caverna. Então, ele era o de fato, o rei de fato, e Saul era o rei de direito. E aí ele entra na caverna para se refugiar, e a sua família e muitas outras pessoas veem isso e entram também naquela caverna, vão se refugiar naquela caverna. E diz, veja bem, esse termo adulão, a gente precisa ter muito cuidado. É que adulão é aquele que adula excessivamente. Cuidado é uma coisa, cuidar é uma coisa, adular é uma outra coisa, né? Não pode ser excessivo, né? O pai que adula o filho, é inevitável, né? Principalmente avô, adular neto. Mas a caverna se chamava a caverna de Adulão. E para lá foi Davi. E aí uns 400 homens foram para lá também. Então, vejam, nós vamos falar sobre isso, né? Todos aqueles que estavam em aperto, homens que estavam em aperto.
Homens endividados e homens amargurados de espírito. É interessante que a caverna de Adulão é uma forja de campeões. É uma forja de valentes. O que é forja? Forja é aquela preparação do metal para ser ferramenta, para ser de utilidade, para ser útil. Uma forja de ferramentas é um lugar, é um momento de muito aquecimento para que os metais sejam dobrados, alcancem a forma de ferramentas. Então, a caverna de Adulão lá foi realmente um lugar de forja de campeões, porque de lá saíram, de lá se origina aqueles que foram chamados os valentes de Davi. Então, você vem para cá, aí você imagina que é a maior necessitado do mundo. Precisa ter cuidado, olha. E, às vezes, a gente não pega muito leve com vocês, né? A gente dá mexe com os brios. Calma, vamos, levanta a cabeça, vamos para a luta. Porque se ficasse adulando aqui, tadinho. Aí seria adulão, propriamente dito, ipsilíteres. Mas adulão não é o lugar para ser adulado. O adulão é o lugar para ser forjado. Então, olha só, ele foi para lá, e quem se identificou com Davi? Olha só, ajuntaram-se a ele, todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Imagine se a gente chegar a esse ponto, né, nós seremos, se nós chegássemos aqui, e nós teríamos sim, com toda certeza, todas as pessoas que foram tratadas aqui, chegariam muito perto desse número. Por quê? É muita gente. Tanto os que foram tratados de maneira presencial, como aqueles que foram tratados virtualmente. Nós temos pessoas que congregam conosco virtualmente já há algum tempo, há um bom tempo. Nunca pisaram aqui. Nós tratamos de pastor à distância, pastores que estavam necessitando de entrar na caverna de Adulão. E entraram virtualmente. E os cânticos, e a palavra que foi dada, a live estudo, tudo isso contribuiu para que pessoas levantassem a cabeça. Mas vejam bem, quem é que está em aperto? O que é uma pessoa? E seria, assim, popularmente, uma pessoa que está no estreito. As pessoas brincam, falam assim, está no estreito de Jeová. O que é estar no estreito de Jeová? A pessoa não tem muita saída. Não tem saída. Olha para a direita, para a esquerda. Não tem saída. Nem pode olhar para trás, porque se olhar para trás vira uma estátua de sal. É para frente. E você vai chegando num certo ponto que você pode até receber sugestões, você pode receber até mensagens assim atrativas para olhar para a direita ou para a esquerda, e pior de tudo, olhar para trás. Mas você fala, não, eu não quero voltar para o lugar de onde eu saí. Eu não quero. Disse o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12 e versículo 1, o seguinte: nós, pois, que estamos, vamos ler,
Portanto, também nós, visto que estamos a rodear-nos tão grande multidão de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. Então, não dá mais. Você esteve num aperto, você concluiu que tudo aquilo era realmente, como disse o próprio sábio e pregador, tudo que estava te sufocando era um negócio chamado nada, vaidade. Vaidade no hebraico é nada. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Não tem consistência nenhuma. Mas a pessoa está apertada. Apertada por quê? Aí você vai ver. Você está apertado num canto, aí você vai examinar, vai analisar o que é que está realmente me apertando. E você conclui que isso é algo, não diria inexistente, mas é algo irrelevante. Mas a pessoa está apertada. E a pessoa vem a Deus, a pessoa está cansada, né? Apertada. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Na quinta-feira retrasada, nós trabalhamos o jugo de Jesus, que é uma proposta de Jesus caminhar ao nosso lado. E aí Jesus nos tira do aperto. Mas para a caverna de Adulão, para a casa de Deus, vêm pessoas em aperto. Aperto relacional e aperto financeiro. E agora nós vamos falar sobre a segunda classe das pessoas que foram se ajuntar a Davi, que são os endividados. Isaías 55, versículo 3, diz o seguinte: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Nós estamos hoje com uma sugestão terrível. A mídia, que é esse conjunto todo, que deveria ter a missão de informar, de colocar em evidência, de diversas maneiras, as informações, e ela deveria se limitar a informar. Mas ela está invertendo. E nós falamos muitas vezes nesse lugar e em muitos outros lugares, que quem informa é a igreja. E quem informa é a mídia. Mas houve uma inversão e aí essas duas começaram a lutar para qual das duas seria o quarto poder, a disputa. E a mídia hoje reivindica a condição de ser o quarto poder. Você tem três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. E qual é o quarto poder numa nação? Com toda certeza, sempre foi a igreja. Ainda que ela seja uma igreja apostatada, mas ela foi o quarto poder em muitos momentos. Imagine se uma igreja apostatada prestou grandes serviços
para a sociedade. Imagina uma igreja restaurada, o quanto ela pode prestar de serviço. Mas a igreja, ela se encolhe, né? Aquilo que Martin Luther King disse, o que me preocupa não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. A igreja se cala, a igreja não avança, a verdadeira igreja de Deus. E a mídia chega e toma a condição de quarto poder. Ela que dita. E ela falou o seguinte: nós não vamos só informar, nós vamos formar. E sabe o que ela forma? Endividados. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? As pessoas se tornam endividadas quando elas estão desinformadas dos valores estabelecidos por Deus. A palavra de Deus nos ensina a sermos equilibrados. Dentro de uma sociedade, no meio de uma sociedade corrompida e perversa. Então, nós vivemos numa sociedade de consumo. Uma sociedade de consumo. E as pessoas se endividam por causa disso. Só que Deus é tão gracioso, essas pessoas que foram lá para a caverna de Adulão, os endividados, eles tiveram a solução dos seus problemas, porque lá eles aprenderam com um homem segundo o coração de Deus a administrar o orçamento. Eles aprenderam. E na casa de Deus existe, como dissemos, aqui não existe uma preocupação só com o espiritual. Aqui nós não vamos nos limitar a dizer para você, Deus te abençoe, e você vai embora com o seu problema. Nós vamos orar. Quantas pessoas vieram aqui? Temos dois, assim, destaques nessa condição de endividados aqui. Exemplos de que quem participou das orações, quando nós podíamos, antes da pandemia, orar de mãos dadas, o testemunho que era dado, de pessoas que saíram, empresários, empreendedores, que saíram abençoados, poderosamente abençoados, e deixaram a condição de endividados. Por quê? Tem, logicamente, que o aspecto que nós podemos chamar de milagre. Mas, além do milagre, existe também um ensino, a prudência. Então, os endividados tinham. Então, o que é hoje, o contexto de endividado, precisa levar em conta uma questão. A questão dos ativos e dos passivos das pessoas. Se o seu passivo é maior do que o seu ativo, você está endividado. Se você, nesse caso, você não está numa solvência, mas você está numa insolvência, você é endividado. Agora, Deus, ele é tão maravilhoso que as pessoas vão para a caverna de Adulão e se tornam um exército poderoso lá, juntamente com Davi. O homem segundo o coração de Deus. E, como dissemos, é só lembrarmos da sunamita na questão do azeite, a botija que foi cheia de azeite, ele tinha uma, e a partir de uma, outras foram sendo cheias, e a dívida daquela mulher foi sendo paga. Nós vamos nos lembrar da viúva de Sarepta, que recebeu o encargo de sustentar o profeta Elias e o seu assessor.
num lugar mais seco. A seca tomava conta daquela região toda, mas Deus enviou Elias a Sarepta, lugar mais seco ainda. E falou para ele: eu ordenei a uma viúva que te sustente. E Elias, melhor dizendo, ele encontra aquela viúva e diz para ela: faz uma comida para nós, faz uma refeição para nós. Falou: eu não tenho nem para mim, eu tenho aí o suficiente para fazer uma última refeição para mim e para o meu filho. Falou: você vai fazer a refeição para o seu filho e para você, mas vai fazer primeiro para nós, primeiro para o profeta, e depois não vai faltar comida até que volte a chover nessa região. E assim aconteceu. Ela fez a comida para o profeta e seu assessor, e para ela e para o seu filho, e ficou até o tempo de voltar a chover naquele lugar. E aí, depois, inclusive, de uma ressurreição do seu filho, ela diz para Elias: agora sei que és homem de Deus e que as palavras de Deus na sua boca são verdade. É assim que Deus trata as pessoas endividadas. Nós temos tido. E as pessoas, interessante, elas vão poder ajudar outras, inclusive. Elas podem, e pessoas têm sido abençoadas aqui, empresários e empreendedores. Temos um empresário que ajuda, que fez com que o projeto Angola ele tenha um lastro para o seu desenvolvimento. Pessoas que foram abençoadas aqui, nesse lugar, gente. Pessoa que estava endividada, a sua empresa estava em insolvência. E houve uma virada. Pessoa que chegou aqui, como dissemos, endividada na sua empresa, e depois das orações, do tempo de oração, de busca, a pessoa traz o calhamaço de boletos aqui. Não é porque Deus ele quer que a gente seja irresponsável. Não, mas as circunstâncias da vida, as alterações múltiplas que acontecem no mercado, as pessoas podem chegar a esse ponto. Mas Deus, nessa lição de Davi na caverna de Adulão, ela chama as pessoas que estão no aperto, estão no estreito, as pessoas que estão endividadas. É porque tudo isso vai aparecer onde? Naquela visão de Jesus, somente duas classes no seu público-alvo: cansados e oprimidos. Vinde a mim. Todo o público-alvo de Jesus está dividido nessas duas classes: cansados e oprimidos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E uma terceira classe de pessoas que foram se juntaram a Davi são os amargurados de espírito. E aí, o que é amargura? Parece-me que amargura está ligado a gosto amargo. As pessoas não sentirem gosto pela vida, não sentirem prazer nas coisas bonitas que a vida oferece. O apóstolo São Paulo, em Romanos 1, a partir do versículo 18, diz que o poder de Deus se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, mas a pessoa não consegue enxergar. Ou os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas a pessoa só vê nuvem cinzenta. Ela não consegue ver a beleza da flor. A pessoa está amargurada. Quantas pessoas vieram tristes, cabisbaixas, para esse lugar?
e foram lá para a caverna de Adulão. Mas com esses pretendentes, com esses calouros, que Deus vai fazer o exército poderoso. Começa ali o exército chamado os valentes de Davi. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Com essa tipologia, Deus está querendo que todas as suas igrejas, assim como nós estudamos na lição hoje, lugar de cuidado, comunidade que cuida de todos, Ele quer que as nossas igrejas sejam cavernas de Adulão, sim, porque as pessoas estão oprimidas por aí afora. Onde o mundo jaz do maligno. As pessoas são oprimidas, e Jesus disse: vocês pensam que vão ser bem recebidos do mundo? Não, eu não fui, vocês vão ser. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Onde que a gente consegue bom ânimo? É na presença de Deus. Nós estamos as nossas forças renovadas. Nós olhamos para tudo que está acontecendo e não vemos isso como ameaça. Nós vemos como existe no mandarim a palavra veiji, que é uma visão de aperto, de ameaça, mas também é de oportunidade. Nós viemos, muita gente vem para cá como os 10 espiões. Tinham 12, foram 12 espiões ver a Canaã terrestre. 10 vieram, aquilo não dá para nós, não, nunca nós vamos conseguir. Lá só tem gigantes, os caras são grandes demais. Aí desses 12, Josué e Caleb chegaram dizendo o seguinte: os caras são grandes, os homens são grandes, mas tudo é grande lá, ora, tudo proporcional. O cacho de uva tem que ser carregado por 2 pessoas. Então, na caverna de Adulão, nós passamos a ver os inimigos como gafanhotos e não como gigantes. Se você chega aqui, você chega vendo os seus problemas como gigantes, os inimigos como gigantes. Mas aqui você tem a consciência de que maior é o que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Os 10 viram os homens como gigantes e se consideraram gafanhotos. Mas quando se passa pelo processo de cura na caverna de Adulão, você, sim, se torna um gigante. Assim como Davi encarou o gigante, e, na realidade, realmente, no mundo espiritual, o gigante era Davi e o gafanhoto era Golias. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?
tua presença é onde eu posso me transformar por teu imenso amor. Em tua presença me transformar por teu imenso amor. Em tua presença, com graça e perdão, fez o meu coração. Mesmo quando fraco eu sou, mas quando eu te buscar, sei, Senhor, tu virás pra sempre me transformar, pra sempre me transformar. Me transformar por teu imenso amor. Em tua presença me transformar por teu imenso amor. Em tua presença me transformar. Me transformar. Nada irá tomar o teu lugar em meu coração. Glória a Deus. O que acontece aqui? Em primeiro lugar, é essa troca de óculos. Você começa a ver os inimigos como gafanhotos e não como gigantes. Você sabe que tem um Deus triuno, que é onisciente, onipotente, onipresente. São três amigos maravilhosos. O inimigo, ele nada mais é do que um anjo caído. É um cara fracassado. Já sabe o fim dele. Está lá no final, lago de fogo e enxofre. Esse cara não pode ser gigante para você. Ele tem que ser visto como gafanhoto, mas você tem que encarar, cuidado com o gafanhoto. Só tem vigiar e você sofre. Mas você aprende isso. Mas você sabe que maior é o que está na sua vida do que aquele que está no mundo. As pessoas precisam entender, na casa de Deus, a gente tem que entender quanto que existe. Por que é 1000 vezes melhor um dia nos átrios do Senhor? Mais vale um dia nos átrios do Senhor do que em outra parte 1000. Por quê? Porque aqui Deus se manifesta com a sua glória. É aqui que você recebe coisas que não receberia em outro lugar, porque Ele marcou o encontro com você aqui. Lógico que na impossibilidade você cultua virtualmente e Deus abençoa, tem acontecido coisas lindas. Mas vejam bem, existe uma história verídica, só pode ser essa história, tem que ser verídica, né? De um rapaz que fez economias e muitas economias para ir num cruzeiro. Só que ele disse, eu acho que para comer não vai dar. Para ir lá no transatlântico vai ser... eu tenho que juntar para isso. Para comer eu vou levar. Eu levo um lanchinho, levo um pouco de comida comigo e vou. E aí ele levou, para não ser perecível, ele levou iogurte e bolacha. E ele foi comendo. Na hora que o pessoal ia para o restaurante, ele ia lá para o camarote dele comer iogurte e bolacha. Chegou um momento que ele não aguentava mais nem ver iogurte e bolacha pela frente. Está difícil de engolir isso. Aí
ele chegou, se aproximou de um garçom lá no restaurante e falou: quanto que eu preciso pagar para fazer uma refeição lá? Falou: deixa eu ver o bilhete, a sua passagem. Aí ele foi lá, buscou, entregou, mostrou para o garçom e falou: você não precisa pagar nada. Já está incluído na sua passagem. Já está embutido. Isso depois dele comer iogurte e bolacha até não aguentar mais. Tem gente que você está na casa de Deus. Ele nos fez o quê? Reis e sacerdotes. É isso que você aprende. Aqueles caras entraram na caverna de Adulão todos derrotados, cabisbaixos, se sentindo as piores pessoas do mundo. Mas o Deus usou Davi para levantar o ânimo daqueles homens, eles se tornaram os valentes de Davi. É isso que acontece na presença de Deus, na casa de Deus. Então você que não está cultuando presencialmente hoje, Deus trouxe essa palavra, levante a sua cabeça, você não é gafanhoto, você é gigante. Seja da escola de Josué e Calebe, não seja da escola dos 10 medrosos, covardes. Nós vamos orar nesse instante, você vai se apossar disso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Grande Deus, a tua palavra foi exposta e nela há uma proposta de revitalização. Nela existe a visão da realidade dos ajuntamentos em teu nome e para a tua glória. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E eu sou maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E eu estou presente onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. No meio dos louvores eu habito. O Senhor diz isso para nós. E nós queremos tomar posse disso, que o teu filho e a tua filha se sinta fortalecido nesse instante. Que correntes, grilhões, algemas sejam despedaçados agora no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Que as pessoas se sintam livres para te servir, livres para amar, para serem amadas em nome de Jesus Cristo. Repreende toda a força do mal em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos para o nosso momento conclusivo de oração. Nós